A Isabel e a Olga são duas irmãs. Elas estavam de férias em Portugal, mas elas deveriam retornar para casa em França. No dia anterior à viagem delas, elas receberam a notícia que o voo tinha sido anulado por causa do coronavírus. Mas no dia 17 de março, o dia do voo, elas foram na mesma para o aeroporto. Às 6 horas da manhã elas se levantaram. Às 9 horas elas já estavam no aeroporto. E elas pensaram que poderiam viajar, talvez passando por outro país. Uma amiga pesquisou na internet e viu que era possível fazer isso passando pela Alemanha. Então elas foram até essa agência no aeroporto tentar comprar a passagem. Elas oravam fervorosamente, pedindo a Deus: Senhor, ajuda-nos a aceitar a Tua resposta, dá-nos humildade, protege-nos, ajuda-nos a chegarmos em casa porque nós precisamos. O Senhor sabe disso, temos as nossas famílias lá. Então elas foram com esse pedido, talvez com esse medo, com esse desejo também do coração para tentar comprar esse voo. Elas finalmente, apesar do preço, elas conseguiram viajar. Então elas passaram pela Alemanha, em Frankfurt. Elas chegaram no embarque, conseguiram viajar até o aeroporto na Alemanha, e quando elas chegaram lá, elas tinham 5 horas de espera. E elas tinham medo de não poder viajar de Frankfurt para Genebra, que é a cidade mais perto, onde tem um aeroporto, mas que fica na Suíça, e elas moram do outro lado da fronteira, na França. E então, na hora do embarque, depois de 5 horas de espera ali, com aqueles pensamentos na cabeça, elas não tinham família na Alemanha, elas não falavam a língua, sentiam-se talvez um pouco inseguras. E quando elas foram entrar no voo para ir para Genebra, o destino final delas, elas viram que algumas pessoas não estavam podendo entrar no voo. E elas entenderam que só poderiam entrar naquele voo pessoas que tivessem um endereço suíço marcado num documento oficial. E esse não era o caso delas. Então elas começaram a orar, a pedir a Deus que pudesse ajudá-las. E quando elas chegaram na pessoa que verifica os passaportes, os bilhetes para poderem entrar no avião, a pessoa parou de falar com elas e verificou o computador. E quando a pessoa verificou o computador, tinha lá uma mensagem dizendo que por alguns instantes todas as pessoas poderiam entrar naquele voo, de maneira excepcional. E elas ficaram um misto de alegria e de nervosismo, tentaram entrar o mais rápido possível naquele voo, naquele avião, e para que ninguém tirasse elas dali. Mas a verdade, queridos, é que mesmo a pessoa que estava ali verificando, recebeu aquela informação, disse: durante o dia todo foi proibido entrar, e agora nós recebemos essa autorização por alguns minutos. Elas sabiam de onde vinha a resposta, e elas conseguiram voltar para casa felizes e alegres para poder encontrar as suas famílias. A Olga e a Isabel estavam felizes pela resposta de Deus. O texto de Atos 12:5, que fala sobre Pedro, diz que Pedro estava na prisão, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A Bíblia diz que a oração não é uma simples repetição ou uma simples informação a Deus daquilo que nós estamos vivendo. Não é falar com Deus com palavras diferentes daquelas que nós utilizamos com os nossos amigos. Podemos fazê-lo, mas não é somente utilizarmos um tom de voz diferente, mas expressarmos o desejo mais profundo do nosso coração a Deus. Expressarmos talvez os nossos sentimentos. Deus quer ouvir os nossos sentimentos. E queridos, quando nós temos sentimentos fortes no nosso coração, desejos que nós não podemos conter, nós necessitamos de falar. E Deus colocou essa ferramenta à nossa disposição para que nós pudéssemos aliviar as nossas cargas, as nossas dificuldades. E nesse texto de Pedro nós vemos que a igreja está em dificuldades, porque uma pessoa que é querida para eles está passando por uma dificuldade extrema. Então o texto diz que eles estão constantemente expressando o desejo do coração deles a Deus. Você sabia que o maior impacto da oração não é a mudança do coração de Deus, mas sim a mudança do nosso coração? Porque ao falarmos com Deus, nós podemos saber que tem um Pai Criador em quem nós podemos confiar, a quem nós podemos contar tudo.
mesmo se ele já sabe de tudo, se ele tudo vê. 70% do trabalho dos psicólogos consiste na escuta ativa ou escuta empática. E nesse exercício, quem fala percebe claramente que a pessoa que está escutando entende o problema e entende também os sentimentos que vêm com aquilo que ele está dizendo. Quem está ouvindo está interessado não só no que está sendo dito, mas na mensagem inteira, ou seja, o tom de voz, a expressão facial e outras manifestações de linguagem não verbal. E nesse tipo de escuta, quem fala o faz com a segurança de que estará livre de interrupções, de incompreensão, julgamentos e críticas, e de ouvir uma solução pronta que ele nem queria ouvir no começo daquela conversa. Pois eu gostaria de dizer que é assim que Deus nos ouve. Melhor do que isso ainda, Deus nos ouve ativamente, Deus nos ouve empaticamente. O texto de Mateus 7 diz que pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Acredite, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para nós. Se Ele deu o único filho que Ele tinha, você acha que Ele não vai dar os desejos que nós estamos pedindo hoje? Eu sei que a Olga e a Isabel já tiveram respostas diferentes, mas dessa vez Deus decidiu que fosse assim. Eu não posso entender perfeitamente e te explicar aqui, tintim por tintim, como é que Deus age e como é que Ele vai responder a tua oração. Mas eu sei que Ele tem o melhor para nós. Isso eu estou seguro. Talvez Ele fará como Daniel, Ele vai enviar um anjo antes mesmo de você terminar a sua oração para resolver aquilo que você está pedindo. Talvez Ele fará como Moisés, em que Ele vai mudar de opinião e vai decidir agir em conformidade com aquilo que você está pedindo. Eu não sei, mas uma certeza eu tenho. Ele tem o melhor para nós. Por isso, ore constantemente e confie.